Olá, pessoal. Estou aqui novamente com vocês para mais uma aula de matemática. E hoje eu vou explicar sobre planejamento e execução de uma pesquisa. Toda pesquisa ela segue uma série de etapas. E aí vamos conhecê-las a partir daqui, certo? Etapas da pesquisa. A primeira é sempre a escolha do tema. É a partir daí que inicia a pesquisa. Em seguida, formular uma pergunta, certo? Então, a partir daquele tema que foi escolhido, vai se formular uma pergunta que está relacionada àquele tema, o que a pessoa deseja saber. Terceiro, elencar os passos para a coleta dos dados, tá? Então, aí você vai determinar a sequência, né, para a coleta desses dados. De que forma ela vai acontecer? Quarto ponto, né, é, é organizar os dados coletados. Tá? E após você obter todas as informações necessárias a respeito daquele tema que foi escolhido, aí vai ser organizado esses dados para ser apresentado em seguida. Essa organização é fundamental para que se possa demonstrar o que você coletou. Quinto ponto, analisar os dados. Né? Aí ser feita a análise para verificar, através de comparação, o que foi obtido a partir daquela pesquisa. E, por último, elaborar conclusões. Aí vai se ter as conclusões em cima das informações obtidas. Após a análise de todos os dados, vai se fazer essa conclusão. Então, aqui um exemplo para mostrar como é que fica mais ou menos, tá? Nós temos a primeira etapa aqui, que é o tema. Nesse caso aqui foi o seguinte, a escolha do tema foi o peso da mochila adequada à massa corporal de cada estudante, certo? No caso aqui, se deseja saber qual é o peso apropriado da mochila em relação a cada estudante. E a partir desse tema vamos seguindo as outras etapas. Na segunda etapa aqui nós temos o seguinte, a elaboração da pergunta. Né? Nós vimos anteriormente que a segunda etapa é a formulação dessa pergunta. Você acha que sua mochila está pesada? Então, a partir dessa formulação, aí a pesquisa ela vai ter um andamento, certo? A terceira etapa é os passos para a coleta dos dados. Então, aqui foi dividido em três. Anotar a resposta dos entrevistados, certo? Cada entrevistado que respondesse a esta pergunta aqui, iria ser anotada ali a resposta daquele entrevistado. Em seguida, levar uma balança para a escola, certo? Para pesar essas mochilas, tá? A própria pessoa entrevistada, né? E o terceiro passo é anotar a massa da mochila e do entrevistado. Aí, no caso, né, a balança iria ter essa utilidade para pesar a mochila e pesar o entrevistado, certo? Na quarta etapa, nós vamos observar o seguinte: a organização dos dados. Aqui no caso, ó, dispor as respostas e as medidas das massas em uma tabela. Eu acho que vocês devem lembrar o uso daquelas tabelas. Elas são utilizadas exatamente na hora de organizar esses dados, né, dados dessa natureza. Tá? E nesse caso aqui, seria colocadas as informações coletadas na entrevista, através das respostas dos entrevistados, e também iria ser anotado o peso da mochila e o peso do entrevistado, certo? A massa corporal desse entrevistado. Então, essas anotações vão direto para a tabela. E ali será feita a comparação, certo? Aí vem a quinta etapa, análise dos dados. Verificar se o peso da mochila em relação à massa está correto, ou seja, se esse peso em relação da mochila em relação à massa corporal daquela pessoa, né, se está adequado. Por exemplo, se a pessoa pesa 30 quilos, então o peso ideal seria no máximo 10% do peso da massa corporal dessa pessoa. Ou seja, a mochila teria no máximo 3 quilos, tá certo? Então, dessa forma, se faz a comparação para saber se está adequado o peso daquela mochila. E a última etapa é a elaboração das conclusões. É escrever uma conclusão com base
na comparação, tá? E ia ser redigido um texto, elaborado um texto, mostrando ali as conclusões que se obteve a partir dos resultados da pesquisa, né? Através daquelas anotações que foram feitas na tabela, certo? Então, isso aqui tudo refere-se ao planejamento e à execução da pesquisa, certo? Segue essa série de etapas que no final vai ser apresentado através, geralmente, de um gráfico, né? E através das conclusões que estão sendo tomadas a partir daquilo ali, tá certo? E dessa forma nós temos a pesquisa. Qualquer pesquisa segue essas etapas. Então é isso, pessoal. Esta aula foi apenas para abordar a respeito dessa questão do planejamento e execução de uma pesquisa. Espero que todos tenham entendido, tá? E até a próxima aula.